Alô, Diogo, tudo bem? Tá me ouvindo? Seja bem-vindo. Olá, pessoal que está no YouTube aí, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estávamos aqui com uma dificuldade técnica, mas agora já foi corrigido e a tendência é que a gente consiga fazer a live acontecer. Obrigado aí, o Metal Mustela, por estar com a gente. Diogo, tá me ouvindo, Diogo? A gente não está te vendo nem te ouvindo, mas você está na sala. Você está na sala. Diogo? Ô Diogo, você consegue me ouvir? Bem-vindo! Então, pessoal, hoje é o programa Happy Hour com história de fundidores, onde nós vamos contar algumas histórias, né? Vamos ouvir as histórias de Antônio Diogo Pinto. Aí, agora tá aparecendo a sua imagem, Diogo. Falta só você deitar o celular para a gente poder conseguir visualizar você melhor. Pode deitar o celular que o Zoom permite. Você tá me ouvindo? Me ouve bem? Eu não tô te ouvindo. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa errada com o meu microfone, porque eu realmente não estou conseguindo te ouvir. Deixa eu mudar o microfone aqui. Oi, Diogo, agora estou te ouvindo, Diogo. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito bem, muito bem. Ah, ok. Se você está ouvindo, vamos lá. Vamos lá então. Bem, então Você boa quer que noite. comece a história? Vamos começar Boa então. noite a todos. Você consegue virar o celular, deixar ele virado para poder aparecer aí Isso, acho que agora. Eu Isso! vi. Ah, tá aqui, tá virado. Melhorou bastante. Se você quiser conseguir ficar um pouquinho afastado do celular também, a gente consegue ver você melhor. Assim, tá bom? Assim tá excelente. Muito bem, muito legal. Então, pessoal que está no YouTube aí, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Histórias de Fundidores. Hoje contando a história de Antônio. Vamos ouvir as histórias de fundição do fundidor Antônio Diogo Pinto. Ele que trabalhou em fundição por 40 anos ou mais. E depois ele foi 40 nada, 50 anos. 50 anos de fundição, depois ele foi para a consultoria e até hoje continua ativo, trabalhando conosco aí no ambiente, no cenário de fundição, nos ajudando lá na Abifa. Ele vai contar um pouco das histórias de fundição e também de todo esse processo. Você está no canal Dr. Refugo e esse programa acontece na sexta-feira às 19 horas e ele fica gravado no YouTube, você pode assistir a hora que você quiser e também no podcast. Você se está assistindo no podcast, seja bem-vindo. Antônio Diogo, boa Bom, noite, seja bem-vindo. obrigado. É o seguinte, para o pessoal todo, se alguém não me conhece, meu nome completo é Antônio Diogo de Freitas Pinto. Eu nasci em Santos, onde eu estudei num colégio primário anglo-americano, o ginásio no Colégio Marista, o Santista. Depois eu fiz a faculdade de metalurgia na Escola de Engenharia Mauá, na segunda turma. Daí eu fiz administração industrial e fiz alguns cursos na pós-graduação. Eu comecei na vida industrial com 16 anos, sendo assistente de engenharia de manutenção de uma fábrica, de uma companhia de navegação. Ali estive por 3 anos, depois eu fui trabalhar em banco, estudei engenharia e fui trabalhar na Ford Tabuão, onde eu trabalhei na área de processo do powertrain. Ali saí e fui trabalhar na fundição de ferro maleável Omega,
que ficava na rua Pucarama. É uma firma que faliu na ordem de 73, mas era dono do mercado de reposição de ferro maleável, para suporte de mola, tambor de freio. Antes disso, eu fiz estágio em fundição também, na conexão de ferro-fósforo. Então, a minha vida em fundição já começou na escola. Aí, na fundição de ferro ômega, ela teve que fechar as portas por causa de um problema entre os acionistas, que não deu certo, pegaram o dinheiro do BNDES e fizeram, em vez de comprar maquinário, compraram prédios, em vez de fazer produção. Então, gente, quem põe dinheiro, não pede dinheiro para a produção e não pede, e não usa, só pode se arrebentar. Então, é uma lição que eu deixo para todos, que quem pedir dinheiro para a produção, ponha nela. Não vai pôr em prédio nem em apartamento na praia. Então, dali, eu fiquei na fundição, eu fui trabalhar na fundição da Ford em Osasco, convidado pelo grande engenheiro, meu amigo querido Evandro Moreno. Ele é um dos ícones de fundição do mundo. O Moreno, eu aprendi muita coisa. Quando eu fui para a Ômega, eu fui convidado por outro engenheiro também que foi ícone. Ele foi gerente de manutenção, professor, doutor da Escola de Engenharia de Itajubá, doutor Elcio Cabral, onde eu devo tudo, que muitas coisas. Eu devo 3 ensinamentos que ele me deu, que eu vou tentar passar para vocês. Nunca seja engenheiro de obras feitas. Isso é muito feio. Segundo, tenha conhecimento, nem que seja pouco, de tudo que você tem, para que nenhum especialista te engane. Isso são coisas principais dentro da fundição. E seja honesto com os seus subordinados. Isso é a 3 máxima que eu aprendi na minha vida. E segui, e consegui chegar agora aos 79 anos, dentro da COFAP, a Ford, essas fundições todas, e a COFAP, depois a Tupi, onde eu me aposentei e virei, junto com meus amigos Zé Guilherme e Miguel, consultor, onde fundamos a firma Funcom e fizemos consultorias em diversas partes do Brasil. Resumidamente, isso é a minha vida profissional. Eu fui professor do curso de metalurgia, técnico de metalurgia, do Oswaldo Cruz, onde um dos meus amigos e aluno é hoje um expoente na fundição, o Antônio Jorge, muito querido amigo. E nessa parte, é isso aí que eu tenho para falar. Aí nós podemos entrar na outra coisa, Fernando, história de alguma coisa antiga de fundição. É. Ah. Primeira coisa, quando eu fiz estágio na conexão de ferro-fósforo, o meu professor de metalografia era o doutor Itírio. Ele me convidou para estágio. Eu gostava muito de metalografia. E lá eu fui
trabalhar e fazer estágio, aprender a moldagem de ferro maleável e outras coisas. Isso me valeu muito. O nome dele é Kitice, tá? E nesse ponto eu conheci o engenheiro Ivan, que era o chefe da modelação, que me deu muitas informações sobre modelos e trabalhos. Ali eu gostei muito de fundição. E tem um negócio na área de fundição que se fala: quando a areia entra no sangue, você vira fundidor. E, para mim, a areia entrou no sangue. Eu tenho sangue e areia dentro. Então, é esse. Eu passei esses anos todos em fundição com um amor muito grande. Foi Osasco. Quando o Evandro me levou para a Ford, ele era o gerente geral de engenharia. E uma das coisas que ele queria fazer, existia antigamente uma terminologia que chamava-se sandigiste, era o homem da areia. Ele conversou comigo e falou: Diogo, eu preciso de um cara para tomar conta da areia aqui e ver, fora o processo, ver a areia. Eu topo, Moreno. Aí ele me levou a fazer um conhecimento dentro da Sofunge, com o meu grande amigo falecido, João Seixas, que era o Papa da Areia. O João percorreu o Brasil, percorreu o litoral de São Paulo, procurando areia para fundição, onde ele trouxe os irmãos Abel para fornecer na Sofunge, e depois a Ford também comprava dos irmãos Abel a areia lá de Peruíbe. Então, isso entrou dentro da Sofunge. E tive também um contato com um grande cara da GM, o Teófilo, que era o dono da areia na fundição da GM em São José dos Campos, e eu aprendi muito com ele. Então, eu tive dois professores de areia que eu considero, na época, de 71, 72, como o máximo conhecedor de areia. Entendi. Realmente, eu lembro que quando eu comecei em fundição em 2000 comecinho de 2000, o pessoal falava bastante dessa famosa areia de Peruíbe, que todo mundo usou durante muitos anos. E depois, né, por questões aí ligadas à extração, parou de se extrair lá e começou a se extrair em minas aqui, no interior de São Paulo, né, Descalvado, Analândia. Eles foram para a mineração. Eu, na Ford, a Ford não aceitava uma outra areia. E eu conheci o pessoal da mineração Jundu. O Sérgio Fernandes, que era casado com a filha do dono, era meu amigo de infância em São Sebastião. E eu, conversando com ele, ele me convidou para conhecer a Jundu. E eu trouxe ele para a Ford. E consegui colocar a Jundu na Ford. E consegui depois colocar na Cofap também. Muito legal. Que hoje a Jundu pertence a Cibelco. Hoje já tem outros nomes aí, né? Ô Diogo, e falando um pouquinho ainda sobre. Pessoal, meu microfone estava fechado, por isso vocês não estavam me ouvindo. Eu falando com o Diogo aqui, vocês não estavam me ouvindo. Então, a gente agora corrigiu aqui o som. Ô Diogo, uma outra questão também que eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão das empresas
por onde você passou e o conhecimento que você adquiriu nelas, né? É, você Fernando, passou em siderurgia também? é, um dos primeiros estágios que eu fiz foi na Cozipa. Eu passei 3 meses fazendo estágio na Cozipa, onde eu fiz estágio no alto forno e no pátio de minérios. Ali acontecia muita coisa interessante. Uma, até eu contei a você, que quando abria o forno para correr o ferro, o gusa, e ele ir para o carro torpedo, eu não sei se todo mundo sabe o que é o carro que transporta o gusa para os fornos LD, saía faísca. E tinha um encarregado lá que ele olhava aquilo lá e falava para mim, olha, esse gusa está com 1,80, 1,70 por aí. Falei, pô, como é que esse cara sabe? Aí vinha o resultado, 1,75. Ele falava que pela faísca que saía do ferro gusa que corria, ele conhecia o teor do silício. Depois, passando numa fundição de ferro, eu aprendi uma outra, com um cara que trabalhava em ferro fundido, e com forno Eru trifásico. Ele pegava a concha, pegava um ladrilho e jogava o ferro ali. Ali dizia o teor do carbono, pelas faíscas também. Isso é a prática de pessoas de mais de 20, 30 anos que não se usa mais. Isso morreu, porque é tudo hoje feito e não temos mais esses mestrões. Na época, a necessidade fazia com que as pessoas desenvolvessem algumas metodologias próprias e às vezes inusitadas, né, Diogo? Né? E era para ganhar tempo, né? Para ganhar E era tempo. para ganhar tempo. E uma das histórias que eu tenho, que eu gosto muito e, e marca muito, foi que o doutor Elcio Cabral me contou, porque nos anos 40, ele era professor da Faculdade de Itajubá, de Engenharia, e dava aula em Itajubá e no Mackenzie. E era o gerente de manutenção da Sofunge. Ele me contou duas histórias. Essas histórias eu não posso esquecer nunca. Uma eu vou passar para vocês, ou duas, se der. A primeira, ele tinha um engenheiro português que trabalhava com ele na manutenção. E o Ilhabreitor precisava fazer a manutenção. Então, ele pediu para que ele seguisse toda a manutenção, a troca da turbina, a troca das correias e tudo. Passado um tempo, veio um peão correndo falar com ele. Doutor Cabral, o português está louco. Por quê? O que é que houve? Ele entrou dentro do jato e pediu para mim ligar a turbina para ver se estava saindo granalha. Pô, o cara vai morrer. O Cabral teve que ir lá tirar o português lá de dentro. É história de português mesmo, mas é verdadeira. A outra, que essa é muito interessante também, do lado da Sofunge tinha uma fábrica de óleo. E o pessoal que entrava nela, entrava junto. Ou entrava na fábrica ou entrava na Sofunge. Um dia entrou um peão e chegou num mestre lá e perguntou: o que eu vou fazer? O mestre falou: pega aquela pá, pega aquela areia e vai colocando na correia. Acabou o fim do dia, o peão chegou para ele: você gostou? Eu gostei. Eu só queria saber onde sai o óleo. Então a gente vê que o cara era empregado da fábrica de óleo e não da Sofunge. Essa é uma outra história. E na Ford tem muitas histórias também. Tinha uma lá que é meio pesada. Lá tinha 3 linhas de moldagem. Tinha uma Jolt Skid, uma Spomatic e um Sandislinger. Os misturadores eram Speed Miller, eram 3 misturadores de areia.
E tinha um mestre que ficava da Sandesliga, e ele costumava, todo peão novo dele, levar para conhecer todo o sistema. Quando o peão chegava em cima, ele abotoava o botão da calça, quando ele saía do porão. Então, era uma gozação no peão muito grande. E o outro, ele também era muito invejoso. Teve um rapaz que cresceu rapidamente, o nome dele era Juvenal, muito boa pessoa. E ele foi promovido para mestre na Ford. E ele ficava de boca para saber quanto cada um ganhava. E ele ficou de olho o que acontecia com o Juvenal. E o Juvenal, a turma toda combinou de o Juvenal deixar o olerite dele na porta do armário. Ali, o pessoal pegou, alterou o salário dele para o dobro do que ele ganhava. E deixou na pontinha. Ele dava a volta e passou por lá e viu. E puxou o negócio lá e viu o salário do cara. Ficou maluco, foi no RH, fez uma bagunça desgraçada. E, as pessoas que viviam nisso. Tá? Essas são algumas histórias que tem muito mais aí para a gente levar. Tem uma interessante da Omega, não vou deixar de contar. Nós tínhamos na Omega um forno cubilô intermitente. E nós estávamos, o forno intermitente, para quem trabalha e trabalhou com forno cubilô, sabe que fica na frente dele 5 ou 6 panelinhas com o rabo e o virador. E você, como furava o forno, saía o ferro e pegava na panelinha e ia para a linha vazar. Na hora que furou o forno e pulou aquele ferro, o peão largou a panelinha e saiu correndo. Eu estou no inferno! Eu estou no inferno! Não. Depois se mandou correndo que nem um maluco. Coisas do passado, né? E tem por aí os outros aí, os velhos fundidores, Zé Guilherme, Miguel, pessoal que trabalhou em fundição, no começo da Tupi, o pessoal lá. E tem todo mundo, muita história que aconteceu. E, eu acho que ficam por aí, né? Que senão eu fico lembrando muito delas. Mas, ô, Diogo, quem está aqui assistindo a nossa live aqui, tá o Silvio Martinelli, grande professor, um abraço. O Flávio Gonçalves, o Carlos Demarque, o Douglas Rine, o Francisco Delbo, que falou com a gente aqui também sobre areia, também estava aqui. E tá todo mundo assistindo a gente aí. Obrigado quem está assistindo agora. E a pergunta que eu ia te fazer, Diogo, é você que passou por esse momento onde a gente tinha uma quantidade. Nós tivemos aí ao longo desses 50 anos uma mudança muito grande, né? Tanto em termos de tecnologia quanto em termos de processo, né? Fernando, você tem um ponto aí que é muito importante. Quando a COFAP ficou pronta, ela foi a segunda fundição no Brasil a ter alta pressão. Alta pressão, todo mundo vinha de fundições de Jolt Squeezer, isso daí. E quando chegou a alta pressão, o pessoal levou as receitas de areia para fazer na alta pressão. Você imagina o que é que deu. Na COFAP foi um sacrifício. Queriam enfiar mugô na alta pressão. Até o Seixas quis enfiar mugô. E foi uma dureza muito grande para modificar a ideia do pessoal que areia de alta pressão não é uma areia Jolt Squeezer, não é uma areia de Squeezer, não é uma areia desse tipo. É uma areia própria. É areia, retorno de areia, bentonita e carvão. Mas nada. Colocar mugu, qualquer outra coisa, não é.
para areia de alta pressão. Hoje o mundo é alta pressão. E quem faz isso pode sair pelo mal. O molde não fica mole, o molde fica mole, não fica bom. Então, existe isso daí. E foi uma grande transição. O conhecimento da areia de Jolt Squeezer para a alta pressão, a modificação e as ideias que tinha da areia. Então, quando você fala alta pressão, é justamente essas máquinas que vieram aí com a tecnologia de aumentar a compactação e fazer os bolos em areia verde mais rápidos, mais firmes, com uma precisão dimensional maior, né? É É isso? lógico. A alta pressão, praticamente, você tem a peça na dimensão que você quer. E você tem que fazer um modelo. A alta pressão, ela nasce no projeto. Eu tive a oportunidade de estar na John Deere, em Waterloo, diversas vezes. E lá, a engenharia do motor e a engenharia da fundição trabalhava junto. E isso era um jeito de fazer com que o produto fosse o mais perto e menor das dimensões. E o projeto era feito pelos dois em conjunto, para ver contra as saídas e tudo isso. Isso fazia com que a John Deere tinha um produto espetacular logo no começo. E a John Deere foi a primeira fundição a ter o problema de... agora, não é? Puxa vida. Estava na cabeça e saiu. Usando o polilock que eles inventaram para fazer macho de duto com o material. E o material não tem agora falhou. Não, ele vem depois. Depois a gente lembra dele. É a mesma coisa que a Saturnio da GM usava na Califórnia para fazer motor. E a Renault também tinha na França, que é o processo de isopor. Veio o isopor. O Lost Foam, né? E a John Deere teve que abandonar o projeto porque não tinha tinta desenvolvida para pintar o isopor. Isso criava o carbono vítreo. Esse carbono vítreo fez a John Deere fechar uma planta piloto inteira. Então, é um ponto que a pessoa hoje tem muitas fundições com isopor e fundindo com isopor. E o isopor foi muito bom para o alumínio, que o meu querido e bom amigo Valim, quando trabalhava na Fosseco e na primeira FEMAC, que foi lá na Álvares Penteado, ele apresentou o projeto de isopor vazando peças de alumínio. Então, mais um pedacinho da história. Agora, deixa eu te perguntar, engraçado, você que é um cara que teve oportunidade de visitar outros países, outras tecnologias, outras fundições, a sua opinião, por que essa parte do lost foam, do verdadeiro lost foam, do uso do isopor com areia sem moldar, por que não pegou no Brasil? Qual que é a sua opinião sobre isso, Diogo? Ô, Fernando, a gente tem que ver o seguinte, nos Estados Unidos, principalmente, nas fundições, por exemplo, vamos falar, a fundição de Cleveland, da Ford, era uma fundição antiga que não tinha alta pressão, era máquina Jolt Squeezer, tipo SPO, ou tipo Osborne. Depois a Ford montou uma fundição de tão moderna que era, tão moderna em Michigan, que teve que fechar as portas. Porque puseram um forno elétrico tipo Aero muito grande e o eletrodo era muito grosso. Quando você furava a carga, quebrava o eletrodo também. O gasto de eletrodo naquela fundição
tornou totalmente inviável a fundição, que foi fechada. Eu conheci nos Estados Unidos também a John Deere e a fundição da Caterpillar, de Peoria. Aquela era uma fundição espetacular. Todos os motores da Fórmula Indy, em grafite compacta, era fundido nessa fundição. Eles eram em molde especial, eram motores grandes para a Fórmula Indy. Eu vi levantar e fundir esses motores. Então, a fundição de Peoria da Caterpillar era uma maravilha. Ela tinha máquinas de soprar macho, coisa de primeira. Então, já naquele tempo, os Estados Unidos já tinha. A Fritz Winter, na Alemanha, do meu querido amigo Christian Winter, era uma das fundições mais modernas. Ela tinha duas áreas. E ele fazia questão de dizer que ele não transformava o levantamento do bloco e do cabeçote quente, e nem meio quente, porque trincava. Então ele fundia... Diogo, você está com o dedo na frente da câmera. Hã? Seu dedo está na frente da câmera, a gente não consegue te ver. E agora? Agora saiu. Agora isso. Saiu. Tem um pouquinho mais para o lado. Ele dizia, então, que isso era um ponto. Então ele construiu um prédio ao lado da fundição. Quando ele tirava o molde, ele deixava 24 horas no prédio ao lado para levantar. Hoje eu não sei como é que está, ele também não está mais lá, eu não tenho mais contato, eu não subi mais. E quando nós fizemos a COFAP, a linha 3 dela era meia manual e meia Jolt. E nós deixávamos também os blocos na caixa 24 horas. Realmente, com menos hora, ele trincava. E a Cifunza, quando ela construiu a fundição de bloco, ela fez o transportador de quase 18 horas, fazendo um túnel para resfriar a areia. Então, são coisas que o mundo tem por aí. Eu vou contar uma coisa aqui, que talvez alguém me dê risada na cara, mas não tem problema. A fundição mais moderna do mundo eu vi na China, no ano de 1989. Mas naquela época, a China era uma porcaria. Era uma porcaria. Todas as fundições eram manual, era uma desgraça. A Volkswagen montou, na China, uma fundição para fundir eixo comando de válvula. E esse era totalmente automática. Desde fazer as caixas, desde vazar, até levantar as caixas, a única mão que entrava era para embalar o eixo comando na caixa. Ele só tinha manutenção. Essa foi a fundição mais moderna no período que eu vi na vida. Mas foi feita pela Volkswagen em Xangai. Ou seja, era uma tecnologia que já previa algumas coisas que depois se popularizou, que depois todo mundo começou a usar, mas em 89 era algo extraordinário, né? Totalmente novo, totalmente maluco. Eu, quando entrei lá, quase fiquei louco. E o prédio era uma sujeira desgraçada. E tudo automatizado. Impressionante. Você pisava em porcaria. Era um prédio nojento. Mas a fundição era uma maravilha. Hoje, em Beijing, tem uma fundição também da Volkswagen, e em joint venture com o governo chinês, que é ponta de linha. E eu conheci algumas fundições, como em Wuxi, que fica ao norte de Xangai, e conheci outras fundições. Em Wuxi era uma fundição muito bonita, tá? Eles faziam bloco de motores também. Entendi. Ô, Diogo, seu dedinho ainda tá um pouco na frente da câmera, a gente tá vendo só metade do seu rosto.
Você consegue segurar com a outra mão? Hã? Consegue Ah, segurar? eu consigo. É E porque agora, tá bom? a câmera tá desse lado que você tá segurando, do lado, seu lado esquerdo. Ah, E tirei. isso, tirou. Legal. Tá, manda mais alguma coisa aí. Vamos lá, vamos lá. Eu adoro as histórias antigas, mas assim, um dos nossos seguidores falou, não, Fernando, é legal as histórias antigas, mas a gente também quer ouvir as histórias que foram acontecendo, né? Então, assim, uma coisa que eu queria perguntar pra você é assim, conta pra gente uma história que você achou interessante da época que você fazia consultoria, você junto com o Zé Guilherme lá na, Ah, na Fulcom. a É, época que eu fazia a consultoria, olha, eu vou te contar, era muito triste, porque muitas condições que eu fui, eu fiquei muito chateado. Eu vi coisas que me davam vontade de pegar minha mala e ir embora. Porque, desculpe os colegas mais novos, tem alguns colegas que eu vi que ele só trabalhava, era engenheiro de processo de fundição, não vou citar o nome. Era engenheiro de processo de fundição. Ele trabalhava só no computador. Ele não sabia o que ocorria lá dentro da fábrica. Um dia veio pelo computador uma peça fundida com defeito. Mandaram para ele. Aí ele falou: faz isso, faz aquilo. Eu olhei para a cara dele, olhei a peça. O que esse cara está fazendo? Eu peguei, saí e fui lá para a baia. Fui pegar a peça. Peguei a peça, fui para o laboratório. Cortei o laboratório, a peça no laboratório. Não era nada daquilo que o cara tinha mandado fazer. Ele ia aumentar o refúgio só. O refúgio, todo mundo tem que ir na baia todo dia. Isso foi no passado, no presente e será no futuro. Porque se você não vê, você não sabe fazer a coisa direita. E hoje isso está muito no computador, com fotografia, e o cara tomando decisão com fotografia. Eu sou contra isso, totalmente. E eu sou daquele de pegar a peça e estudar. Eu vi uma outra, numa outra fundição, numa, num, ali tinha reunião de baia. Quebraram uma maçarote, a peça era, e viram lá dentro uma parte preta. Um gerente do processo se virou e falou: ah, pega essa placa e leva para modelação e aumenta o maçarote. Falei: para aí, rapaz. Pega essa peça, leva para o laboratório e corta. Vamos para o laboratório. O meu instrumento sempre foi um clips, uma lente de mão e uma lanterna. Na hora que cortei, eu peguei a, a lupa, a lanterna e o clips e tirei um pedaço de areia. Simplesmente, o maçalote, a entrada do maçalote estava errada. Entrava areia ali e quebrava, e dava um refúgio grande. Não era aumentar o maçalote, era arrumar o canal de ataque, só. É isso a pessoa fazer no olhômetro. Qualquer resolução para ser tomada tem que ser tomada com consciência e observação. Nunca desse jeito. neste ponto, Diogo, neste ponto, exatamente neste ponto que você está falando, nós. Deixa eu ver se eu melhoro aqui Neste ponto que você está falando, nós, de gerações diferentes aí, concordamos. Eu, você, o Foco e mais alguns que eu conheço de idades intermediárias. Então, assim, não há hoje no mercado nada melhor. Existem muitas ferramentas, muita coisa hoje que você não tinha na sua época, mas nenhuma dessas ferramentas substitui o conhecimento do fundidor, E o olho, o olho, o o estudo, olho, o dia a dia, estar lá presente na fundição, saber como é que
que o seu forneiro trabalha, saber como é que o seu moldador trabalha, saber como é que é o fechamento da sua peça, saber como é que é o vazamento, saber como é que é os canais. Então, assim, conhecer o processo é fundamental, independente da ferramenta que você usa. Principalmente, um ponto que é muito forte, e às vezes as pessoas não prestam atenção, é na inoculação. Então, tem que ver o tipo de inoculação, a granulometria dele, qual é a peça que está vazando, porque ele pode formar escória e pode arrancar, levar o inoculante para fazer inclusão. E como também você ter uma atenção muito grande no filtro, porque se o filtro quebrar, ele vai entrar dentro da peça e vai ter um problema muito grande. Então, eu vivi um problema muito sério quando começou os filtros com isopor. Os filtros com isopor, ele tem que ter um peso e tem que ter um controle muito grande na pintura, porque ele varia. Eu perdi 1.000 blocos Cummins usinados nos Estados Unidos e no Brasil com filtro de isopor no mancal. Quando vazava, a peça ia toda, quebrava o isopor e ia para o mancal. Quando usinava, que aparecia. Aí eu tive que chamar o fornecedor, que eu não vou falar o nome, e colocar um negócio. Esse fornecedor, depois daquilo, ele colocou seguro de fornecimento. Alguém vai adivinhar quem é logo. E isso é com seguro. Eles têm esse seguro. Por causa disso. E eles me pagaram todo o prejuízo. Foi uma reunião pesada na COFAP, mas ele valeu a pena e foi uma aprendizagem. E eles, daquilo na linha de montagem em diante, eles colocaram uma bandeja para pesar o filtro, para ver o controle dele. Então, foi uma lição que foi tomada no início do filtro com isopor. Tem que tomar muito. Essas questões dos filtros, para quem funde ferro em altos volumes, ele é uma questão que realmente tem que ser levada em consideração, né? Porque qualquer variação ali vai afetar diretamente a produção, né, Diogo? E o problema é você com o cliente. E o cliente, existe uma coisa. Eu convivi, Fernando, vou falar aí, desde o Juran, na parte de qualidade, lá nos anos de 1960 e poucos, e passei por todos eles, pelo Deming, pelo processos, e essa coisa. E agora nós estamos entrando num processo que chama-se Fundição 4.0. Eu não diria que nós temos alguma fundição no Brasil preparada para isso. Vai levar uns 5, 10 anos para alguém se preparar. Precisa muito dinheiro. A mais perto seria a Texile em Betim e a Tupi em Joinville, que pode chegar mais perto. Os outros vão ter que acordar muito e investir. Infelizmente, eu vou falar uma coisa. Eu conheci muitas fundições que faliram. Eu vou falar o nome de uma delas. Mitec. Acho que quase ninguém conhece. Quem era o dono dela era o Ademar de Barros. E quem tomava conta dela era o Antoninho de Barros, filho dele, corredor de automóvel Interlagos. Ele ligava mais para fazer manutenção dos carros na fundição do que na fundição. E foi uma fundição que tinha a moldagem e a alimentação de areia toda automática e teve o primeiro forno com atmosférica controlada para fazer ferro maleável no Brasil. E ele faliu a firma. Por quê? Ele se importava com as outras coisas e tirava o dinheiro para colocar na corrida de automóvel. Foi o que aconteceu com a Omega também, que um dos principais donos gostava de cavalo de corrida e pegou para fazer um prédio e põe cavalo de corrida. O outro velho
que era o dono, o sócio dele, que era um português, seu Domingos Vela, um homem espetacular, simples, entrou pelo escândalo por causa dele. Esse senhor me contou uma história que eu gostaria de passar para vocês todos. Ele contava que em Portugal ele era um moldador manual e ele começava como ajudante. E o dia mais feliz dele foi o dia que na fundição chamaram ele, falaram que ele teria que vir de gravata e camisa e chapéu, porque ele passava a ser fundidor oficial. Então, em Portugal, o fundidor manual usava camisa, colar, gravata e chapéu. Esse era o homem respeitado na fundição manual. Caramba, que história interessante, hein? Eu creio que vocês não sabiam disso. Não, não sabia não. Eu fico imaginando um fundidor de camisa e chapéu. Deve ser bem interessante. Ô, Diogo, e a gente, nossa, como o tempo passa rápido, né? Tudo bem, nós perdemos ali um início ali, perdemos alguns minutos ali. Pessoal que assistiu no começo ficou sem entender nada, meu microfone estava desligado, então, Fernando, você podia falar mais alto? Claro, claro. Você tá me ouvindo agora? Eu queria que eu ouvisse um pouco mais alto. Tá, então, deixa eu trocar o microfone aqui. Deixa eu trocar o microfone aqui. Você tá me ouvindo agora mais alto? Estou, agora tá ótimo. Ah, então tá bom. Então, o que que acontece? Eu tava falando aqui, né, justamente sobre essa questão de o tempo passou muito rápido. Esse é nosso bate-papo, já estamos chegando aqui perto de 1 hora. E eu não posso deixar de, apesar de ter muitas histórias, e aliás, essa história da Fucom que você estava contando aí, eu peguei um relatório de vocês de um estudo de viabilidade de uma fundição muito legal, onde vocês colocavam seus pontos de vista, o que era necessário, eu achei muito bacana. Tive a oportunidade de ter esse documento em mão, foi legal. Mas assim, eu não posso deixar de falar um pouco sobre a história atual, né? A história atual, né, ao qual você hoje atua como diretor técnico da Associação Brasileira de Fundição, a ABIFA, né? Está à frente aí há muitos anos de alguns projetos que são muito importantes para a fundição nacional, né? Que o conteúdo técnico da revista, o conteúdo técnico do Congresso de Fundição, né? Então, faz parte do grupo técnico, faz parte da diretoria adjunta. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós desse trabalho, principalmente como diretor técnico. Como é que é esse Primeiro trabalho? de falar nisso, eu queria cumprimentar o Antônio Jorge e deixar o meu cumprimento dele, porque o trabalho que ele faz com a análise térmica, que ele estudou profundamente, é uma maravilha. E isso levou na fundição hoje numa modernidade muito boa. Meus parabéns ao Antônio Jorge e quem puder pegar ele e aprender a análise térmica deve fazer isso com carinho. O outro é o doutor Ricardo Fuoco, meu amigo particular e querido, e ele é o conhecedor profundo, e quem pegar para aprender com ele, aprende mesmo. As fundições modernas, ela tem que partir não de uma ideia qualquer. Ela tem que ter conhecer o produto que vai fazer. Tem duas fundições, uma fechou em Minas e outra, não sei se vai continuar por muito tempo. Ela comprou as máquinas para depois pôr produto, que não são compatíveis. Eu não acredito o refúgio que eles falam, qual é, mas fico quieto no meu canto, porque eu não fui lá ver. Então, o que tem que fazer para o projeto é você saber o produto que vai fazer. E nele estudar perfeitamente todo o produto que você quer. E daí partir. Qual é o modelo de máquina que você quer, o modelo de marcharia, o modelo de areia na marcharia, como você vai trabalhar. Então, isso é um problema muito sério.
O tipo de forno que você vai usar, o tipo de forno, indução, o tipo Perot trifásico, o cubilot, você tem que definir eles. Que nem numa apresentação que o Alcides e o Fernando fez da Indutec, lá sobre a parte dos fornos elétricos de indução, foi espetacular. Aquilo é válido. Um projeto de fundição, se não pegar aquilo que eles falem, não adianta nada. Pegar um forno de 5 toneladas, colocar um, 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 um aquecimento totalmente errado, é, é jogar dinheiro fora. Então, o meu ponto de vista é esse. Quando eu fiz um projeto, eu, Zé Guilherme e o Miguel, para uma fundição, fazer uma fundição de bloco, se não sei se é isso que você viu, ele completava isso pela peça. Ele nascia na peça. E aí as máquinas, a macharia, e a moldagem, e a limpeza, e a gabaritagem, e a tudo. Tudo seguindo esse caminho. Então, esses outros é um caminho que tem. Quando você faz meia boca, é triste. Eu vi algumas fundições meia boca, e essas pagaram um pato muito grande. É isso mesmo. Então, falando um pouquinho Agora, para o sobre o. Congresso, nós estamos esperando trabalhos muito bons, já recebemos alguma coisa muito boa, e estamos tendo ajuda do Quintela nos Estados Unidos, onde apresentou trazer trabalhos dos Estados Unidos até com o presidente da FS. Vamos ver se conseguimos. Sim, nós vamos conseguir sim, eu acho que vai ser legal. Pessoal que trabalha em fundição e é associado, eu vou deixar aqui da minha parte, né? Pessoal que é da fundição e é associado aí da ABIFA, quer fazer parte do comitê técnico, é só ligar na BIFA, né, Diogo? É só ligar na BIFA porque tem vaga pro pessoal no comitê técnico, né? Não, Fernando, desculpe. O comitê técnico já está fechado. Ah, Mas se fechou? quiser colaborar, mandando o trabalho, nós estamos aceitando. Porque o comitê técnico já tem o grupo todo fechado, já foi. Então, agora, nós gostaríamos que a colaboração fosse uma comunicação para que enviassem mais trabalhos, para poder fazer uma bela seleção. Legal, legal. Então a gente pede aí para que você mande seus trabalhos aí. Manda o trabalho para a BIFA para que ele seja submetido ao comitê técnico, para que o comitê técnico consiga avaliar os trabalhos aí que precisam ser feitos. É isso, né, Diogo? É, porque, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa lá no Sul que eu admiro e o trabalho do último congresso dele foi espetacular. Se ele pudesse colaborar e alguém tiver contato, é o Leandro Consto. Ele apresentou o melhor trabalho do último congresso. E Muito ele legal. pudesse colaborar e aceitar. E a Faculdade de Metalurgia de Porto Alegre é um espetáculo no trabalho, e a de Santa Catarina também, e a de Minas. O Senai Itaúna, o Senai Osasco, eles são ponto de linha para nós. Então, os trabalhos que eles apresentam são todos muito válidos e muito queridos. O Vamos. melhor trabalho que veio sobre microfusão foi de Itaúna. Muito legal. Agora nesse final de ano a gente está concluindo aí os nossos trabalhos de conclusão da pós-graduação em Engenharia de Fundição lá no Senai de Osasco. Então é capaz que saia algum trabalhinho aí que chegue até vocês para submeter algum trabalho mais interessante. O meu trabalho eu acho que não vai ser tão interessante, né? Eu vou falar, eu finalizei um estudo sobre transporte pneumático de areia Shell, mas ele ainda precisaria fazer mais alguns estudos. Eu acho que para um congresso ele ainda não está. Eu acho que ainda precisaria trabalhar um Fala mais pouquinho alto, mais. Fernando. Eu estou falando, Diogo, que a gente vai ter aí
o pessoal que está se formando na pós-graduação de Engenharia de Fundição do Senado de Osasco, né? Que está finalizando agora, então vai sair aí de quase 18 trabalhos aí de conclusão de curso. Provavelmente, Isso é muito bom. provavelmente algum desses trabalhos deve chegar até a ABIFA. Pode mandar os trabalhos que tiverem, passa, e a gente vê sempre a viabilidade da apresentação. A gente tem que ter, a gente olha na comissão três coisas. O público. Nós temos públicos presentes de mestre a doutor PhD. Então, às vezes o cara fala lá, a grafite, é isso. Para o cara que está lá embaixo, é alguma coisa. Para o doutor, aquilo não é nada. Então, o trabalho tem que ser muito bem pensado e ver a mensagem que é apresentada no Congresso. Espetacular. É isso mesmo. Bem, Diogo, se a gente deixasse, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando de histórias aí da fundição, Tem né? mais coisa para contar. Afinal são mais de 50 anos de história e a gente não tem todo esse tempo. Mas eu queria aqui, agora. Só eu queria complementar uma coisa, que na minha vida, eu tenho 52 anos de casado, 50 de fundição, e com a mesma mulher. Um espetáculo de esposa. O nome dela é Rita Ana Maria Guazelli de Freitas Pinto, nasceu em Santo André. É de uma família de industrial. Tenho 2 filhos e nenhum é engenheiro. Aliás, um é engenheiro civil e sanitário e o outro é médico. São os orgulhos da minha vida e o trabalho da fundição fica depois deles. Então, isso é o meu puxador principal na vida. Muito legal. Você está de parabéns, viu, Diogo, aí por essa declaração. Afinal, 52 anos de casado, eu quero chegar lá. Estou com 17, aliás, estou com 14 anos de casado. Falta pouco. Falta pouco. É saber viver compreendendo um o outro e levando e compreender e aceitar, às vezes, um desvio de cada um, o que acontece. Tudo é família. Então, isso é o valor. Eu tenho na minha esposa um baluarte disso, porque as muitas viagens que eu fiz pelo mundo, eu a convidava, ela não ia, porque ela tinha que olhar os filhos e deixamos. Para passear, eu tive pouco tempo para passear com ela, mas consegui levar a Nova York, a Europa e pela América Latina para passear. Então, isso é um ponto muito importante. Legal. Bem, Diogo, assim, outra coisa que eu queria aproveitar o momento olhando aí para você, agradecer a você por tudo que você faz aí, pela ABIFA, por tudo que você fez. Obrigado por aceitar esse desafio de falar ao vivo com a gente aqui. Jogo de cintura, porque não funcionou o computador, a gente foi pro celular. Então, muito obrigado por compreender aí, por estar com Você a tem gente. alguma pergunta ou não? De alguém? Na verdade, tem o pessoal aqui falando, o Francisco falando que é isso aí mesmo, tem que ver o refúgio com os olhos, não adianta ficar olhando de longe o refúgio. Mas não tem mais perguntas não tem mais nenhuma não. Uma outra questão, Diogo, que eu queria falar para todo mundo que está assistindo a gente, é o seguinte, eu fico impressionado o tanto que você trabalha, mesmo aí com 79 anos, a sua lucidez e a forma como você encara os desafios da fundição é algo impressionante, né, cara? Eu admiro muito você, a sua dedicação, a forma como você aborda os temas, a forma como você entende os assuntos e cobra que o pessoal esteja junto. Eu acho que se a gente tivesse mais uns 5, 6 Diogos
nesse ramo nosso de fundição, a gente conseguiria chegar mais longe, hein? Eu, Fernando, eu vejo que eu já sei que o tempo está aí, eu deixar um recado para Claro. o pessoal que escute, para o pessoal que está se formando, para o pessoal que está trabalhando, os mais jovens, olhem os mais velhos, aqueles que têm experiência verdadeira na fundição, aqueles que... Eu falo o seguinte, um fundidor é aquele que sobe no misturador, faz a mistura, pega a areia, aperta e acerta a umidade da areia pela mão. Não é aquele que vai no speed mirror, ou que vai lá no speed do laboratório, ou conhecer a areia. Tem que conhecer aquilo. Tem que ir na moldagem e moldar também, por que não? Moldar para ver a dificuldade que o cara tem, para poder ensinar. Eu fiz moldagem manual, eu fiz peça com graminho não, com espátula. E isso dá muita coisa. Eu tracei peça com graminho para conhecer, para saber. Eu me grudava num desenho e ver o desenho dele na formação espacial, que é importante. Porque hoje você tem tudo isso pelos programas de computador da Magma e outros aí. Então, mas olhar e tentar entender é o importante. E tem aquilo que eu sempre falei, e que faltou, o que eu aprendi com o Cabral. Nunca deixe de conhecer um pouco de cada coisa para nenhum especialista te enganar. Espetacular. Eu acho que essa frase fecha nosso bate-papo e eu acho isso super importante, realmente você tem que conhecer. Eu que o diga, quando eu fui trabalhar e montar uma estrutura elétrica e eu não conhecia nada de eletricidade, então eu tive que estudar porque senão os especialistas iam me engolir. Então realmente tem que tomar muito cuidado com isso. Bem, Diogo, então agradeço demais a você aí, muito obrigado, viu? Uma boa tarde para Fernando, você. sempre a hora que você precisar, estamos à disposição. E eu deixaria também, quem quiser pedir conselho bom e, e grande também, tem dois engenheiros, já um mais velho que eu e o outro bem mais velho. É o engenheiro José Guilherme Bueno de Camargo e o engenheiro Miguel Garcia Martinez. São expoentes que ficaram do passado por aqui. Então, vamos olhar neles e verem. E quem precisar de algum conselho, o Breda conversa muito com o Zé Guilherme. E o Breda é um cara muito bom e conhecedor e foi meu companheiro na COFAP. Um abraço a todos. Um abraço então, fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente, um grande abraço aí. Tchau, obrigado. Se inscreve no canal, hein? Não esquece. Tá. Adeus. Tá vendo? Você falou bonitinho. Valeu? Falou bem bonitinho. Muito tranquilo, muito desenvolto. Conselho, o Breda conversa muito com o Zé Guilherme. E o Breda é um cara muito bom e conhecedor e foi meu companheiro na COFAP. Um abraço a todos.